Olá a todos, meu nome é Diogo da Costa Pereira, agradeço aí a presença de vocês, espero que nos próximos minutos aqui possamos juntos aprender bastante, agregar aí ao conhecimento de vocês, tá ok? Eu tenho 39 anos, sou pedagogo, formado já há alguns anos, tenho 3 pós-graduações, tá? Uma pós-graduação em aprendizagem e inovação, o outro é um MBA em gestão escolar e uma pós-graduação em educação aplicada à performance musical, ok? Então, vamos à nossa apresentação de hoje. Aqui com vocês, eu vou falar sobre a importância da música na formação da criança, tá? Aqui para a gente começar a entender o que eu quero dizer aí com essa importância da música na formação da criança. Vamos entender a música, então, nesse caso, como uma linguagem, tá ok? Eu vou passar aqui o slide, a primeira slide aqui fala um pouquinho sobre mim, eu volto a falar dele no final, mas vamos entender aqui a música como uma linguagem. Quando eu digo a música como uma linguagem, vamos pensar igual a gente pensa com português, inglês, espanhol, alemão, francês, tá ok? A gente tem que entender aqui a música como um meio de comunicação, tá? Seja um cantor expressando ali, né, a música e passando para nós, que somos ouvintes, um certo sentimento, seja a professora na sala de aula, cantando, tentando transmitir algum conhecimento através daquela música, seja um instrumento musical, alguém tocando. A música aqui, a gente pensando como linguagem, nós vamos pensar em 3 elementos básicos, que são os 3 elementos básicos da música. O som, o silêncio e o ritmo, tá ok? Estes 3 conceitos, som, silêncio e ritmo, fazem a música existir. Se a gente pensar nesses 3 conceitos, vamos entender que essa linguagem, que é a música, ela existe desde que o planeta estava se formando ainda como planeta. Então vamos pensar na formação do universo, tá? Lá nós tínhamos algum silêncio, nós tínhamos sons e nós tínhamos ritmos. Vamos pensar, por exemplo, a formação do nosso planeta aqui, através de chuvas ácidas, terremotos, erupções vulcânicas e tudo mais. Vamos imaginar uma chuva. E depois a chuva parava, nós tínhamos o silêncio. E onde entra o ritmo? O ritmo pode aparecer na ordenação dessa chuva, por exemplo. Ou seja, eu vou ter movimentos mais rápidos, movimentos mais lentos, eu vou ter mais volume, menos volume, e aí eu tenho música. E eu tenho a sincronização entre som e silêncio. Então, esses intervalos de pausa do som, que é o silêncio, ele também tem uma ordem. E essa ordem, essa ordenação entre som e silêncio é o que nós chamamos de ritmo, tá ok? Então, vamos entender que essa linguagem musical, ela existe, então, desde que existe planeta. E vamos pensar que desde que nós temos os homens das cavernas lá atrás, nós já temos o ser humano interagindo com essa linguagem, tá? A gente já teve registros de encontro de instrumentos, né, aqueles apitinhos pequenininhos, feito com ossos de animais, por exemplo. Tá? E, obviamente, com a evolução da sociedade, a evolução dos seres humanos, a evolução da indústria, isso trouxe instrumentos musicais de melhor qualidade, instrumentos com mecanismos mais bem desenvolvidos, e, obviamente, nós, como seres humanos, fomos evoluindo a nossa maneira de fazer som, a nossa maneira de cantar, a nossa maneira de interagir com os instrumentos, tá bem? Aí, pensando ainda em linguagem, a gente desde cedo estimulado pelo som. Então, se a gente pensar desde o tempo que a gente é um feto, né? Estamos lá dentro do útero materno, a gente tem muito som lá dentro.
Nós temos a voz da mãe, né, aquela voz interna ali, que o bebê tem mais contato durante 9 meses. Nós temos o coração da mãe pulsando mais rápido quando ela está fazendo uma atividade e mais lento quando ela está em repouso. Então, estas mudanças rítmicas do coração são o nosso primeiro encontro com o ritmo, né, com a linguagem rítmica. E já nascidos, já como bebês, nós somos embalados por canto. Eu tenho minha filha de 1 aninho e 1 mês, que a gente fica ali balançando ela para lá e para cá para dormir, a gente canta com ela. Mundo Bita para ela é um negócio fora do normal. Acho que a única coisa que consegue deixar minha filha hipnotizada nessa terra ainda é Mundo Bita. Então, todas essas linguagens aqui que nós estamos comentando, tudo isso é muito importante para a gente entender. A música vai além de eu tocar um instrumento. A música, ela tem esse meio de comunicação. Agora, se nós podemos ouvir, então nós estamos diretamente ligados à música, a gente não tem como fugir. Porque nós estamos trabalhando nosso ouvido aqui o tempo inteiro. Eu estou aqui agora nessa sala, por exemplo, e eu tenho sons ali fora das crianças andando, eu estou aqui na escola. Tem criança andando para lá e para cá toda hora. Eu tenho salas aqui em volta de mim, uma hora bate uma porta. Eu tenho sala em cima aqui. Vira e mexe, vocês podem ouvir algum barulho de carteira, de arrasta-pé. São as crianças aqui em cima. Eu não tenho como fugir disso. Os sons estão aí no ambiente. E depois eles vêm, depois deles passarem, o que eu tenho na sequência? O silêncio, como eu estou tendo nesse momento. Tá? Então, se nós estamos ouvindo, nós estamos ligados à música. Aqui eu coloco uma questão, então, para vocês, para nós entendermos um pouco mais dessa questão da música como linguagem. E os surdos? Aqui eu tenho que entender como que os deficientes auditivos participam desta interação que eu estou falando que a música é. Então vamos pegar como exemplo, por exemplo, Beethoven. Ludwig van Beethoven, tá? Foi um compositor alemão e ele foi um dos maiores gênios da história da música. Para muitos ele é considerado o mais genial de todos. E ele não nasceu, mas ele ficou surdo durante a vida. E, curiosamente, ele escreveu as melhores obras dele, as melhores músicas, quando ele já estava com a audição deteriorada. Inclusive, a Nona Sinfonia, que é a música mais famosa dele, né, e a música mais perfeita já escrita pelo homem, ele escreveu quando estava completamente surdo. E aqui a gente pega um gancho. As lendas dizem, as histórias, que o Beethoven, ele pegou o piano dele, ele tinha aquele piano de cauda comprido, e ele cerrou os pés do piano, deixou o piano completamente no chão, e ele tocava o piano aqui assim, encostava o rosto no chão, colocava as mãos aqui no piano e ia tocando. Ele sentia a vibração das notas no chão. Então, com o corpo, o rosto, o corpo todo no chão, ele sentia a vibração, pois cada nota musical tem uma vibração diferente. Então, com essas vibrações, ele conseguia compreender cada nota. Aqui nós temos que entender, e aí vocês podem dar uma googada aí, gente, dar uma buscada. Nós temos, por um exemplo, corais de deficientes auditivos. Como funcionam esses corais de deficientes auditivos? Vamos pensar nas libras, né? Eles estão ali falando conosco, através da linguagem de sinais, e cada movimento de cada palavra, cada letra das libras tem um ritmo. Se são notas mais longas, o ritmo daquele movimento da libra é mais lento. Se são notas mais curtas, o movimento é mais curto, é mais rápido, é mais acelerado. Dê uma buscada bacana sobre isso, tá? Corais de deficientes auditivos. Vocês vão encontrar bastante coisa no Google, e vocês percebem que eles têm a questão rítmica, o movimento. Eles sentem o movimento. E através de você sentir o movimento, eles conseguem fazer o coral deles com libras. É muito interessante. Então, a música, ela é uma linguagem que ela vai além das demais, tá? Por causa desses elementos básicos que nós comentamos, ok? Aqui, então, nós damos prosseguimento ao entendimento da música e a criança, tá? Vamos imaginar aqui a criança que vai estudar música no conservatório, ok? Ela está indo para uma escola de música, ela vai estudar piano, por exemplo.
Gente, a música potencializa a aprendizagem, particularmente no campo do raciocínio lógico, da memória, do espaço e do raciocínio abstrato. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando a pessoa está lendo uma partitura, lá, a criança está lendo uma partitura musical, ela aprendeu a ler uma partitura. Quando ela está trabalhando essa partitura, ela está trabalhando a parte de exatas. Porque a música, a estrutura musical, nada mais é do que uma grande equação. É uma equação. Então, ali, ele vai entender os valores, as figuras de tempo. Então, as figuras de tempo, ele vai trabalhar com 4, 2, 1, meio, 1 quarto, 16 e assim por diante. Ou seja, ele trabalha a questão das frações, ele está trabalhando as metades, ele está trabalhando com esse tipo de elemento. Ah, mas qual que é o tempo da música? Eu sei o tempo das figuras musicais, mas qual é o tempo da música? Ele vai entender se a música ela é dividida de 4 em 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, não, ela é dividida de 3 em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não, ela é dividida de 2 em 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, essa é a parte de exatas. Aí ele pega a parte de linguagem, que ele entender se aquelas notas de 4, de 2, de 1, se aquilo ali é um dó, um ré, um mi, um fá, um sol, um lá ou um si. São 7 notas musicais. Então ele junta exatas com linguagem. E esse entendimento faz o aluno se tornar um aluno musicista, tá? Aqui, vamos pegar exatamente isso. O aluno foi lá e ele trabalhou a visão. Ele olhou para a partitura, viu quais eram as notas e os tempos que ele vai ter que tocar daquela música toda. Nota por nota, tempo por tempo. Aí ele vai ter que transmitir o que ele está lendo para o instrumento, fazendo o movimento correto. Se ele está tocando piano, ele tem que fazer o movimento nas teclas corretas, com os dedos corretos. Perfeito? E aí o ouvido dele vai ter que acusar se está correto aquilo que ele está fazendo. Se ele está teclando a nota correta, se ele está tocando no tempo correto. Então aqui ele vai trabalhar visão, tato e audição. Meu Deus, tudo isso ele pensa. Se ele for tocar isso aqui, ó, dó, ré, mi, fá, 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 ele tem que pensar em tudo isso. E não é simples você pensar só para fazer um dó, ré, mi, fá, fá, fá. Porque as notas estão lá, mas quais são os tempos? Qual é o andamento? Em que altura de nota? Qual que é a técnica? Eu quero mais leve, eu quero mais pesado, eu quero mais curto, eu quero mais longo. Então, são várias coisas que o musicista, ali, o aluno, ele vai pensar para tocar aquela música, tá ok? E como que isso é transmitido para a sala de aula? Como que eu posso replicar isso para a minha aula de musicalização? Para que a música seja, então, a ferramenta aqui. Porque eu não sou uma escola de música. Aqui, gente, nós vamos trabalhar o mais fácil, simples e barato instrumento que existe, que é o canto. Ele é baratíssimo. Ele vem de casa, ele vem de fábrica. Todo mundo nasce com o dom de cantar. E aqui, independe. Ah, eu canto mal, eu canto bem, eu não sei o quê. Não tem essa. O canto, por que ele é tão importante? Porque a gente trabalha aqui, o aluno está abrindo a boca para cantar. E a gente trabalha a expressão, a comunicação desse aluno. Para ele saber se expressar. Lá na frente, aquele aluno que apresenta um bom seminário, que é uma pessoa que fala bem, com certeza é um aluno que foi muito trabalhado essa questão do cantar, de se expressar. Esse é um elemento que a gente pode trabalhar com muita facilidade, porque foi potencializado nesse aluno esta habilidade. Então, existem várias formas. O aluno, ele replica o que ele vê. Então, ele vai replicar a mãe que canta. Então, a mãe que normalmente canta para o seu filho, que fica ali cantando desde da cantiga de ninar, até as brincadeiras mais simples que tem em casa, o canto da mãe é algo que vai fazer com que esse aluno replique também. Ela vai imitar a mãe. Então, ela vai achar normal abrir a boca para cantar. Um outro elemento que eu trabalho muito, até aqui na escola eu faço isso com as minhas aulas de musicalização. Já pararam para ouvir o canto dos pássaros? Como isso é ritmado, organizado? Eu tenho uma árvore aqui embaixo, que na época que tem muito pássaro, aqui na escola,
Eu levo os alunos para lá, a gente deita em volta da árvore assim, e a gente fica ali uns 10 minutinhos, só ouvindo os pássaros cantando assim. 10, 15 minutinhos assim. Então, é fantástico, é um elemento que o aluno vai replicar aquilo. E como aquilo é muito perfeito, o aluno ele vai replicar de uma forma perfeita também. Cantiga de roda. Aí somos nós, professores, que temos que incentivar isso dentro da nossa escola. Nós temos que trazer a cantiga de roda, porque a cantiga de roda ela tem muito elemento rítmico, elemento de coordenação motora, porque ela sempre vem atrelada a uma coreografia, um gesto, um movimento que o aluno tem que fazer. Então, o aluno se expressa na forma oral e se expressa com movimento também. Músicas cantadas no colégio. Aqui você sempre tem que tomar cuidado com aquilo que você vai trazer para dentro da sala de aula, né? A gente precisa trazer coisas que agreguem ao aluno. E criança tem que ouvir música de criança, ok? Aqui a gente pode introduzir um mundo bita, por exemplo, que eu citei agora há pouco, né? Então, traga esse tipo de elemento. O que você quer trabalhar com essa música? Que tipo de conteúdo você está trabalhando que possa ser agregado àquela música que você vai trazer? Mesmo que sejam as músicas de mídia, da mídia em geral. Músicas que as crianças ouvem na TV, ouvem aqui e acolá, mas que nós possamos fazer um filtro para trazer exatamente elementos que cumpram com o nosso papel social e educacional, ok? Funk não cabe aqui, por um exemplo, tá? Não vai trazer um elemento que não cabe à missão educacional, ok? Lembrando novamente, criança tem que ouvir música de criança. Tenham isso, vocês têm essa missão. Senão a culpa é toda de vocês. Tá? Outros elementos você pode utilizar também. Você pode trabalhar com, por exemplo, eu costumo brincar muito com as crianças, a gente, além de fazermos instrumentos com copinho de refrigerante, garrafinha PET. Com garrafa PET é super legal. Você faz chocalhos de vários tamanhos. E pode colocar grãos diferentes, coisas diferentes dentro da garrafinha para fazer sons diferentes. Né? Tem aluno que faz, por exemplo, não usa grão nenhum. Tem aluno que faz um chocalho com o lacrezinho de latinha de refrigerante. Aí o som fica mais metálico, mais brilhante. E quando você trabalha esse som mais brilhante, com cores diferentes, né? Se você usa grão de milho, se você usa arroz, cada um vai fazendo um somzinho diferente. Se tem muito, se tem pouco, se a garrafa é grande, se a garrafa é pequena, se é na latinha de refrigerante, se é na garrafa de plástico. Tudo isso vai te dando coloridos diferentes. E esses coloridos diferentes são os timbres. O timbre é a qualidade do som, né? Então, isso é importante para a criança entender. A voz mais grave, a voz mais aguda. Tudo isso você vai trabalhando com a construção desses pequenos instrumentos, tá? E aqui, a gente sempre fala, então, nessa questão de música como linguagem, tá, ok? Não se esqueçam. Música como uma ferramenta que agrega. Música como uma ferramenta diária. Entendeu? Se você vai ensinar português com o seu aluno, traga uma música que agregue. Trabalhando com aluno de fundamental lá na frente, quarto, quinto ano, traz alguma coisa, um popular. Você pode trazer um rock nacional, você pode trazer um sertanejo, desde que você agregue aquilo ao conteúdo que você está trabalhando. Se você está trabalhando lá com as séries iniciais, ou com quinto ano, ou com educação infantil, traga cantiga de roda, traga músicas mais infantis. Por que músicas mais infantis, Diogo? Porque essas músicas mais infantis, vocês vão perceber que quem canta normalmente tem a voz muito mais aguda, que é próximo da voz que aquela criança tem, ou seja, fica mais fácil para ela replicar aquele som, aquele conteúdo. Né? Se ela for cantar uma música com uma voz, um cantor que tem a voz muito grave, ela vai ficar tentando fazer aquela voz grave e ela não consegue, por questões biológicas, né? Questão de anatomia. Então, isso é muito importante a gente pesquisar essas questões do timbre e replicar isso na sala de aula para a gente não replicar errado, tá bom? Mas abuse da criação de instrumento. A gente tem muita coisa, gente, na internet que explica como construir instrumento. Você pode fazer instrumento com lixa. Com lixa você faz instrumento. Tá? Você pode fazer instrumento com percussão corporal.
São exemplos mais bobos, mais simples, mas que está aí para ser usado, tá bom? Aqui, a gente segue para a questão da influência da música na vida da gente, tá? Isso aqui é um estudo, gente, essas fotinhos, porque o que acontece? Vocês já devem ter tido aquela impressão alguma vez na vida de vocês sobre ouvir alguma coisa que te passa uma boa sensação e ouvir coisas que te deixam mal. O que é isso? Como que isso influencia? É uma lembrança apenas? Ah, essa música me lembra porque eu ouvi essa música um dia. Mas como que ela influencia isso? Se aquele dia foi um dia bom, um dia ruim, como que isso influencia? Eu vou contar esse caso aqui, que é muito bacana. Esse aqui é um estudo que foi feito num segundo momento. O que foi feito? No Japão, o cientista ele pegou e estava examinando rios que são 100% limpos, tem a mesma taxa de oxigenação, tá? No campo e na cidade grande. E ele percebeu, ao examinar os elementos da água, que os cristais dessa água, os cristais de gelo, quando congelados, né? Eles tinham elementos diferentes, apesar de serem elementos serem águas que vieram da mesma fonte, tá? Tinham características muito diferentes. E aí, poxa, ele ficou muito intrigado e começou a observar o que tinha ao redor que pudesse influenciar, né, essa diferenciação. Aí ele percebeu que no campo era um ambiente muito mais calmo. Não tinha uma poluição sonora. Enquanto que na cidade grande, vamos imaginar que deve ser Tóquio e Yokohama, eles tiveram uma influência muito do ambiente, que era um ambiente mais barulhento. Pois bem, visto isso, o que ele pensou? Se há uma diferenciação por causa dessa poluição sonora, deixa eu examinar sons diferentes. Aí o que ele fez? Ele levou isso para o estúdio, em 3 salas diferentes, ele colocou 3 copos d'água em cada sala, né, um em cada sala, examinou os cristais d'água de cada uma desses copinhos d'água, posteriormente o estudo. Em cada sala tinha uma música diferente. Na primeira sala tinha a Pastoral de Beethoven, na segunda tinha a Área da Quarta Corda de Bach e na terceira o Sutra do Tibete. Eram 3 músicas diferentes de águas que saíram da mesma fonte, ou seja, eram do mesmo lugar, mas que tiveram resultados diferentes quando examinado os cristais d'água. Ele fez novamente esse estudo. Então, no primeiro estudo, ele colocou a Pastoral de Beethoven, a Área da Quarta Corda de Bach e o Sutra do Tibete. Na sequência, no estudo seguinte, ele fez as Variações de Goldenberg, uma dança folclórica Kavachi e o Rado, que é uma música curativa. Vocês vão observar aqui, ó, em todos os casos aqui do estudo, teve uma influência diferente ali dos cristais d'água. Eles tiveram desenhos diferentes. E lembro, mesmo aqui nesses 6 casos, 3 em cima, 3 embaixo, a água saiu da mesma fonte. Ok? Isso fez eles imaginarem, beleza, aqui a gente colocou 3 músicas, são vibrações positivas. E se colocasse coisas que não fossem tão positivas assim, ou nada positivas? Então, aí eles pegaram e colocaram em uma sala essas 2 frases aqui se repetindo. Você me enoja, eu vou te matar. Na segunda, colocou um discurso de Adolf Hitler. E no terceiro, vocês observam aqui que ele colocou uma oração de Madre Teresa de Calcutá. Perceba a diferença, gente. Vou mostrar novamente aqui os anteriores. Vibrações positivas. E aqui o 1 e o 2, vibrações negativas, com exceção do terceiro. Isso nos leva a uma questão. Será que o que nós estamos ouvindo influencia o ambiente? Influencia aquilo que você sente? Porque ele consegue influenciar a formação dos cristais d'água.
Aí eu deixo esta pergunta. Levante-se isso em consideração. E o nosso corpo sendo 70% de água, o nosso corpo é 70% líquido. Qual a influência do que ouvimos para a nossa saúde? Fica aí essa questão para vocês pensarem, analisarem, fazerem um resgate da vida de vocês, do cotidiano, daquilo que você tem feito, para chegar a alguma conclusão para você. Mas é sempre importante a gente entender isso. Eu queria aproveitar aqui e mostrar para vocês, para aqueles que têm a condição de usar um aparelho de tecnologia, um computador, um Chromebook, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão poder pesquisar depois, ó. Coloca lá no Google aqui, ó. Google Music Lab, tá? Vai aparecer este campo aqui, ó, esse site. Chrome Music Lab. Ao clicar aqui, gente, vocês vão ver que o Google oferece gratuitamente todas essas ferramentas para você trabalhar com a musicalização com as crianças, tá bom? Vou mostrar, por exemplo, este aqui, ó, Songmaker. Isso aqui é muito legal, porque o aluno ele vai ser um criador aqui mesmo, tá? Ele vai colocar a mão na massa para criar a música que ele quiser. Então vocês vão perceber que vocês têm aqui os quadradinhos na vertical e na horizontal. Então nós vamos pensar aqui na vertical. Perceba aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aqui continua, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aqui você pode usar com o aluno da forma que ele achar melhor na criação da música dele. Então, estou fazendo aqui só um exemplo. Bom, você tem esse campinho de dentro também para trabalhar. Pois bem, aí depois você bota para ouvir. Você pode aumentar o ritmo aqui, ó, aqui embaixo nessa barrinha. Você pode diminuir aqui na barrinha. Você pode mudar o instrumento aqui embaixo. Então você pode, ó, vamos fazer aqui um pouco mais rápido. Pode mudar para outro instrumento. Então, o aluno pode criar da forma como ele quiser uma música aqui dentro. Tá? Cada aluno faz a sua maneira, usa a sua criatividade, é tudo muito colorido. Tem várias coisas aqui, várias ferramentas aqui no Chrome Music Lab. Tem uma que eu gosto bastante, que as crianças sempre curtem, que é o Kandinsky. O Kandinsky, ele mistura toda a questão da linguagem musical através de um desenho. Ou seja, o aluno pode chegar aqui e desenhar o que ele quiser, e esse desenho vira música. Por exemplo, vou fazer aqui, ó, tô fazendo esse rostinho, ó, fazer uma boquinha, fazer o corpo, mão, perninha. E aí você ouve. E aí você pode fazer outro, se você quiser aqui, ó, fazer um rostinho, ó, fazer um olhinho, e aí você vai colocando. Posso fazer um passarinho lá em cima, as gaivotas, ó. E aí vou ouvindo. Ou seja, o seu desenho acaba criando vida, vira uma música. Então, aqui você pode vasculhar como você quiser, tá? Tem muita coisa legal no Chrome Music Lab aqui. Então, você tem outros também aqui para você trabalhar a questão dos sons, ó. Sons mais agudos, ó. Aqui é bom para o aluno visualizar o que é uma nota aguda, o que é uma nota grave, tá?
Tem muita coisa. É muito legal porque ele é totalmente intuitivo, gente. Aqui vocês vão poder clicar e mexer à vontade, tá bom? Voltando aqui à nossa apresentação, eu só queria me despedir de vocês, apresentando aqui o meu contato, tá bom? Então, diogo@soueinstein.com.br. Vocês podem entrar em contato, mandar e-mail, eu sempre respondo, tá bom? Aqui fala um pouquinho sobre mim. Quem precisar de dicas também sobre a questão de tecnologia, eu sou Google Trainer, né? Eu sou um educador Google Trainer, nível 1, nível 2. Então, estou à disposição de vocês. Foi um prazer esse tempinho aqui, em poder passar o meu conhecimento para vocês. E aí, fico à disposição de vocês para o nosso próximo encontro, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a música e como que ela pode transformar o nosso ambiente educativo, tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.